Bom dia a todos, tudo bem? Olha só, nós falaremos em língua portuguesa sobre alguns tipos de textos, tá? Semana passada nós fizemos uma produção de texto, né? Essa aqui. Eu falei para vocês que toda produção de texto, né, ela tem um esqueleto com início, meio e fim, né? Ela precisa de um desfecho. Ela precisa de personagens, ela precisa de um local, né? Ela tem toda uma estrutura, né? Algo precisa acontecer. Mas eu quero deixar claro hoje para você é a questão do discurso direto e o discurso indireto, tá? Todo discurso direto, você é o narrador. Você participa da fala. E sempre o discurso direto é feito em primeira pessoa e segunda pessoa. O discurso indireto não é você que fala, é o narrador. É como se fosse você observasse a cena e sempre falasse em terceira pessoa. Você sempre coloca uma terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Ele, né? Ele, eles, né? Então é preciso você observar esses detalhes. Outra coisa que eu preciso deixar o detalhe para você claro é sobre os tipos de texto. Aqui tem um poema, né? Um poema de Pedro Bandeira, a gente já estudou sobre ele. Se chama Irmão Menor. O poema eu já disse para vocês que é feito em estrofes e versos. Ele tem um título, ele tem um autor, assim como a música, né? A música ela tem o tema e ela tem o compositor, que é o mesmo que autor, né? Cantor pode ser uma outra pessoa. Veja bem, você vai ler isso aqui, vai responder as perguntas. É um texto bem divertido, tá? De texto Bandeira, de Pedro Bandeira. Outra coisa que a tia quer falar para vocês, que eu deixei aqui, ó, que são os verbetes. Falar o que é verbete? Sabe aqueles textos que a tia deixa no vídeo? Sempre coloco e falo, gente, copie no caderno, é importante para vocês, como recurso para estudar posteriormente. Eu não falo isso para vocês? Aquilo se chama verbete. São textos rápidos que servem para você como lembretes, observações, tá bom? Ele não é tão curto e nem tão longo, mas ele é geralmente curto, é pequeno, é tipo um lembretezinho, tá? Então, verbete é isso. E outra coisa que eu quero falar é sobre texto informativo, que você vai receber na disciplina de Educação Física. Veja bem, aqui tem um texto informativo. O texto informativo, ele só te fala a verdade real das coisas, o que está acontecendo. Então aqui, ó, eu tô falando do assunto álcool, né? Sobre drogas lícitas e ilícitas. E aqui eu trouxe um texto informativo, ele vai trazer informações para vocês, né? Vocês vão ficar informados sobre o assunto lendo o texto. Isso é um texto informativo. E aqui também tem um texto através de gráficos, ó. Tá vendo? Na sua atividade de educação física, você precisa, a língua portuguesa ela é maravilhosa, porque ela te possibilita fazer essa leitura verbal e não verbal. A leitura verbal, ela usa o verbo, né? Falado ou escrito, a palavra. Mas a leitura não verbal é através de imagens, olha só. Então aqui nesse gráfico tem imagens, tem a leitura, você vai utilizar a leitura verbal através do verbo escrito e as imagens não verbal. Legal, né? Então, no outro também, ó. As imagens falam. Falam e você aprende através das imagens, né? Então, uma imagem vale às vezes mais do que 1000 palavras. Tem até o ditado, né? Então, você vai ler o texto todinho e vai responder as perguntas. Não tem como responder as perguntas sem ler o texto, sem assistir os vídeos, né? Com isso, você vai formando material, né? Tendo a sua própria resposta. Por que a tia coloca sempre resposta, às vezes, pessoal? É uma resposta pessoal, mas ela é contextualizada. Você precisa ler, você precisa assistir os vídeos para conseguir elaborar a sua resposta. Então, veja bem. Fica claro para você hoje que discurso direto, você é o narrador. Se você fala assim, fui à festa, fui à formatura, ou nós fomos à formatura, né? Você está se colocando como personagem narrador. Agora, se você coloca assim,
E eles disseram que foram à festa. Eles disseram que foram à festa. Eles disseram que foram à formatura, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Se você fala, terminei a tarefa, terminamos a tarefa, você está falando no discurso direto, porque você é o narrador, você está participando diretamente ali do assunto. Agora, se você falar assim, eles disseram que terminaram a tarefa. Eles afirmaram que a atividade estava muito difícil. Você já está no discurso indireto. A partir do momento que você joga para a terceira pessoa, qual é a terceira pessoa do verbo? Eles. Ele, eles. Se começa a ser ele ou eles no texto, você está sendo imparcial e você está no discurso indireto. É simples assim, tá? E outra coisa, copie esse verbete que tá aí no texto, aqui, ó, para você guardar no seu caderno, tá? Eu só coloquei ele aqui para mostrar que é um verbete e para você ler também. Mas copie isso aqui, ó, porque é um organograma, um verbete que vai deixar essa observação no seu caderno aí durante o ano todo, tá? Porque nós faremos várias atividades com esse assunto, tá? Discurso direto, indireto, faremos produções de textos e muito mais, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, a gente vai conversar aí, tá? Na quarta e na quinta-feira sobre este assunto.